Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu estou falando sobre o capítulo 3, na parte teórica de banco de dados, do capítulo 3 do livro de Omassi Navati, que é um livro referência na área de banco de dados. Internacionalmente tem tradução em português, eu recomendo muito esse livro para as pessoas que gostariam de aprofundar ou mesmo iniciar na área de banco de dados. Nesse caso aqui estamos falando sobre modelo relacional. Esse aqui, como eu estava falando, é o capítulo 3. Já existem outros vídeos relativos a essa parte aqui. Eu vou deixar aqui linkado para vocês. No final do vídeo vocês vão conseguir ver a playlist que tem todos os vídeos em sequência, não só desse capítulo, mas de todos os capítulos. Então, se você chegou aqui nesse vídeo isoladamente, você pode pesquisar tanto no meu canal Professor Vandré, para você poder visualizar os demais, quanto você pode visualizar no final do vídeo. Vai aparecer aqui para você poder clicar na playlist e visualizar todos os vídeos aqui, certo? Então, vamos continuar o nosso conteúdo. Agora a gente vai falar sobre esquema, certo? Pensemos no esquema como se fosse um modelo do banco de dados todo em si. Não estou pegando uma tabela, mas sim o banco de dados todo relativo a um problema que eu gostaria de resolver, por exemplo. Então, até então estávamos falando sobre restrições. Na aula passada a gente falou sobre restrição de chave, restrição de domínio, que seriam essas duas primeiras. Agora nós vamos falar sobre essas duas outras, restrições de integridade de entidade e integridade referencial, que é muito importante essa parte de integridade. Então, vamos ver. As restrições vistas até agora aplicam-se a relações simples ou tabelas simples, esquemas de relações simples, certo? Ou seja, banco de dados simples até então. No banco de dados como um todo, deve existir garantia de que seu conteúdo esteja sempre íntegro e coerente. Algo que a gente vai falar mais para frente no curso, mas bem mais para frente mesmo, que são relativas às propriedades ACID, que é a atomicidade, no caso ACID seria ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tem a ver com essa parte aqui, que é uma sigla bem conhecida na área de computação e banco de dados em si, e tem tudo a ver aqui com essa parte, porque banco de dados deve permanecer íntegro e coerente, não importa a modificação que você fizer nele. Ele deveria estar íntegro e manter-se íntegro. Deveria estar consistente, que é no caso C de ACID, e manter-se consistente. Então, definições importantes para o contexto de banco de dados relacionais seriam, primeiro, um esquema. O esquema de banco de dados relacional, S, que seria a notação de esquema, certo? Só sem a palavra E, sem a letra E de esquema, seria esquema, S. É um conjunto de esquemas de relações S, no caso, ou seja, um conjunto de tabelas, e um conjunto de restrições de integridade, certo? Então, junto às restrições das tabelas e as tabelas em si, eu tenho o meu esquema todo, sabendo que os atributos estão dentro das tabelas. O estado de um banco de dados relacional, BD, banco de dados de S, ou seja, o estado de um banco de dados, de um esquema, né, no caso, é um conjunto de estados de relação, BD igual aos conjuntos das relações, no qual cada R é um estado de R, ou seja, é um estado daquela tabela, e tal que os estados de relação satisfazem as restrições de integridade especificadas em RI. O que isso significa? Significa o seguinte, é uma notação matemática para poder dizer que uma vez que o banco de dados foi criado, ele é criado até então vazio. Ele é um estado, então é como se eu tirasse uma foto do banco de dados agora e falo assim, ele está aqui vazio, ou seja, é um R0, certo? Para todas as tabelas, cada uma das, no caso é um estado S, né? É um S0, cuja cada um dos R's vai ser um R para cada uma das tabelas com valores vazios. A partir daí, o banco de dados vai evoluindo, eu vou populando, que é o ato de eu inserir dados no meu banco de dados. Então, ao popular o banco de dados, estou modificando meu banco de dados. Quando modifico o estado do banco de dados. Então, eu vou fazendo ele evoluir com o tempo. Cada uma das restrições que eu apliquei no meu banco de dados vazio inicial devem ser válidos e devem existir e manter-se os dados restritos para todos os outros estados possíveis. É isso que está descrito aqui. Então, sempre satisfaz as restrições de integridade especificadas na minha relação, no meu banco de dados, no meu esquema, mas sempre
evoluindo o banco de dados de forma que ele não vai ficar estático. Porque o banco de dados é para ser dinâmico, é para sempre ter mais dados, mas, consequentemente, eu preciso de que ele seja modificado conforme seja necessário, mas de acordo com regras, para que o meu banco de dados não fique simplesmente dados aleatórios, que, conforme foi descrito nas primeiras aulas de todos, no início do conteúdo nosso, dados aleatórios que não têm relação entre si, não são necessariamente banco de dados de acordo com a definição de Elmas Reinavati que está no livro. Não estou pegando nenhuma definição minha, só estou pegando definições que são do livro. Traduzindo, as restrições de integridade fazem parte do esquema do banco de dados. Então, necessariamente, eu tenho restrição de integridade e ela faz parte do esquema do banco de dados, ou seja, do projeto. Assume-se que as restrições de integridade são mantidas em todos os estados do banco de dados. Então, não importa a modificação que eu vá fazer, ele tem que se manter íntegro conforme as restrições que eu estabeleci no início do banco de dados. O modelo relacional inclui restrições de domínio, que eu já havia falado, que seria, eu posso determinar quais tipos de dados e quais dados não podem ter para cada um dos atributos. De chave, que eu já falei sobre as restrições de chave, chave primária, chave candidata, etc. Se você não viu isso aqui, volte a uns vídeos anteriores que tem esse conteúdo aqui. Restrição de integridade de entidades e integridade referencial, que eu vou falar agora. Restrições definidas pelo usuário são tratadas separadamente e o SGBD, que é o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, não as garante sozinho. É necessário desenvolver para cuidar delas, desenvolver um código para cuidar delas. Então, é o caso que eu comentei, por exemplo, eu não quero restringir o número de cursos específicos no banco de dados de uma universidade, mas eu posso restringir na minha aplicação, de forma que, perante a aplicação, eu não deixe que seja gerado nada novo. Eu posso, através do código, limitar alguns dados, de forma que só vão inseridos no banco de dados alguns dados que são filtrados pelo meu código. Um exemplo que está descrito no livro é esquema empregado, departamento, projeto, e o estado do banco de dados relacional corresponde a esse esquema. Então, eu tenho aqui o funcionário, que é uma entidade funcionário, departamento, localização do departamento é onde esse departamento fica, o projeto, que no caso o funcionário trabalha no projeto, que é o que? Trabalha em um funcionário, trabalha em um projeto uma quantidade de horas. E o dependente do funcionário. Então, a gente vai analisar um pouco esse esquema aqui como exemplo. Reparem que o funcionário tem alguns atributos. Dentre os atributos, o que é mais importante para mim, até então, é o CPF. Como vocês podem ver, todos esses têm sublinhados. Esse sublinhado seria a minha chave primária, certo? Que foi escolhida pelos autores do livro como chave primária. Então, o CPF é a chave primária de funcionário, D-número é o número de departamento do departamento, localização do departamento é o número do departamento e o local. Juntando os dois vai ser minha chave primária, então eu posso ter dois departamentos? Posso. Posso ter mais de um departamento no mesmo local? Posso. Mas eu não posso ter dois departamentos no mesmo local. Então seria como se fosse o seguinte, uma sede da matriz que fica no centro de determinada cidade. Eu não posso ter duas sedes no centro da cidade, ou seja, no mesmo local, no mesmo endereço. Eu deveria ter duas sedes do mesmo departamento em locais distintos. Eu posso separar isso por sala, do jeito que eu quiser me organizar na cabeça. O projeto é o número do projeto. O trabalho é qual funcionário, o CPF do funcionário que está aqui. FCPF seria o CPF do funcionário, por isso o F antes. E PNR, que seria o número do projeto, que está aqui. Então, para cada funcionário só pode trabalhar em um projeto determinadas horas. Então, um projeto pode ter diversas pessoas trabalhando, assim como um funcionário pode trabalhar em diversos projetos. Quantidade de horas que vai ser armazenado aqui. Então, quando faz a normalização, estabelece o seguinte, eu quero saber quantas horas um funcionário trabalhou. Eu não vou guardar as horas trabalhadas no funcionário, porque ele trabalha em um projeto. Então, e não vou guardar também no projeto, porque senão eu não consigo separar quem trabalhou em qual projeto. Ao invés de criar um atributo multivalorado em projeto dizendo funcionários trabalhados e funcionários que trabalham aqui e horas que foram trabalhadas. Ao invés de criar esse atributo composto multivalorado, que vai virar um atributo complexo, que eu já comentei em aulas anteriores, eu crio uma tabela que eu guardo os dois dados e guardo a quantidade de horas aqui também. Certo? Esse aqui é um ótimo exemplo para poder explicar esses assuntos todos que a gente já falou.
E dependente também, olha só, é o CPF do funcionário, porque esse dependente não tem chave primária, olha só que interessante, não, por conta dele, por conta da própria entidade, e não tem um atributo-chave, certo? Que também, consequentemente, e nome do dependente, ou seja, para cada funcionário ele não pode ter 2 filhos com o mesmo nome. Eu posso ter dois dependentes com o mesmo nome? Posso, mas desde que sejam de CPFs diferentes. Foi um exemplo que eu citei em aulas anteriores, mas está aqui exatamente no livro. Então, eu preciso dizer o seguinte, todas essas entidades são entidades fortes, exceto quais entidades que são entidades fracas. Ou também chama entidade forte e entidade seria a mesma coisa, mas entidade fraca, o que tem de entidade fraca? Entidade fraca é aquela que não tem atributo que consegue diferenciar ela uma das outras. O funcionário tem um CPF que diferencia um do outro, departamento tem número de departamento que diferencia um do outro, atributo-chave. Localização do departamento tem 2 atributos, mas eles conseguem, a partir desses 2, diferenciar um do outro. Assim como trabalha em também, dá para poder diferenciar a partir de 2 atributos. Projeto, eu consigo, a partir do número do projeto, diferenciar um projeto de outro. Mas dependente, esse é um atributo, esse é uma entidade fraca. Por que ela é uma entidade fraca? Porque só pelo nome dela eu não consigo referenciar ela. Eu preciso necessariamente de um atributo de fora para poder achar, ou seja, uma chave estrangeira para poder achar, e essa chave estrangeira também é uma chave primária, certo? Aí entra numa outra questão. Eu comentei aqui que eu tenho localização, número de localização do departamento e trabalha em, eu falei que seriam entidades fortes. Vocês concordam comigo ou não? Não sei se alguém questionou, se alguém pensou com relação a isso aqui. Comente aqui o que vocês acham para a gente poder discutir. Eu não vou soltar a resposta, falei que seriam, mas de acordo com essa definição de dependente, vocês acham que localização de departamento e trabalho em seriam entidades fortes ou seriam entidades fracas? Não estou considerando que é chave primária, estou considerando o conceito de entidade fraca, que ela em si não tem um atributo, a entidade não tem um atributo que consegue caracterizar ela por si própria, certo? Vamos continuar respostas aqui nos comentários. Então, o que é um estado do banco de dados para o esquema que a gente colocou lá? O estado é esse aqui. Eu tiro a foto do banco de dados e eu vejo aqui claramente que eu tenho muitos dados. Por exemplo, eu tenho o João, que é o João B. Silva, vamos supor que seja o João Batista Silva, João Barbosa Silva, não sei. O teu CPF dele, tem a data de nascimento, tem o endereço dele, o sexo masculino, o salário 30 mil, o CPF do supervisor dele é esse CPF que, na verdade, o CPF do supervisor dele corresponde ao Fernando Wong, que é o segundo CPF aqui. O número do departamento, os dois são do mesmo departamento, que é o número 5, que eu consigo referenciar. O número 5 é o departamento de pesquisa, certo? E eu consigo saber o seguinte, ó, o CPF dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom. Então, ele trabalha em algum projeto? Vamos verificar. Ele trabalha em 2 projetos, olha só os CPFs dele. Ele no projeto 1 e no projeto 2. Ele trabalhou 32 horas e meia no projeto 1. E qual que é o projeto 1? Projeto 1 é o produto X. E projeto 2 é o produto Y. Quem mais trabalhou no produto X? No projeto produto X, que é em Santo André. Eu olho lá, quem mais trabalhou no produto X foi esse aqui, que é 4534. Quem é esse que tem o CPF 4534? É a Joyce Leite. Então, a Joyce Leite trabalhou no projeto 4534 20 horas, igual ao João Batista, João B. Silva, certo? E além disso, eu consigo saber o seguinte, por exemplo, a Alicia. A Alicia é do sexo feminino, nasceu em 86, ela é filha de quem? Filha do 3344. 36344. Quem é 36344? O Fernando. Então eu consigo, na hora que eu olho, faltou só a relação com essa aqui, ó, que é a localização do departamento. Eu digo que o departamento 1, que é a matriz, cujo gerente é o Jorge Brito, ele fica em São Paulo. Mas o departamento 5, que é o pesquisa, ele tem em Santo André, tem Itu e tem São Paulo. Então, ao invés de eu criar um atributo multivalorado dizendo no departamento quais locais que eles têm, eu crio uma entidade para poder referenciar as localizações dentro dele aqui. Então, na hora que eu bato o olho no esquema, vocês conseguem entender que todas essas tabelas,
desse esquema, elas são relacionadas entre si, de forma que eu tenho um relacionamento do CPF do funcionário com o CPF do gerente no departamento, não tem relação com localização do departamento, tem localização do dependente porque o dependente precisa de um CPF do pai, do responsável. Do projeto eu não preciso de CPF, porque não tem nada em relação a isso, mas para eu poder saber quem trabalha no projeto, eu preciso chegar em trabalha em, porque aqui eu tenho CPF. E além disso, eu tenho um relacionamento que é um relacionamento interessante que eu vou mostrar numa figura daqui a pouco, que é o quê? O funcionário ele tem um relacionamento com ele, com o supervisor dele. Então, olha só, na hora que eu bato o olho nessa estrutura aqui, olha só que interessante, todos aqui têm supervisores? Não, um deles não tem supervisor. Então, na hora que eu bato o olho nessa estrutura de banco de dados aqui, eu já sei que é o presidente da empresa. Por quê? O Jorge Brito, ele é o presidente da empresa, ele trabalha no departamento 1. Por quê? Ele não tem supervisor. E ele é o maior salário, ele não tem supervisor e ele trabalha no departamento 1. Qual que é o departamento 1? A Matriz, em São Paulo. Então, olha só que interessante, o Jorge Brito, ele tem o maior salário, eu vejo que ele não tem supervisor e ele trabalha na Matriz. Ah, pode alguém mais trabalhar na Matriz? Pode. Aqui, no caso, não tem ninguém mais atrelado à Matriz, certo? No caso, como o departamento sendo o departamento da Matriz. Mas reparem que na hora que eu bato o olho, somente em uma linha de uma tabela específica, de uma relação ou de uma entidade, eu consigo já descobrir uma informação muitíssimo importante da minha empresa, porque o banco de dados está bem definido. Se não tivesse bem definido, eu não conseguiria descobrir esse tipo de dado, certo? Assim como eu consigo aferir um milhão de coisas, como por exemplo, exercícios que vocês podem fazer aqui. Qual projeto que tem mais pessoas trabalhando? Outra, coloque aqui nos comentários qual projeto que tem mais pessoas trabalhando. Outra, quantos dependentes cada pessoa tem? Tipo, o João tem tantos dependentes. O Fernando tem tantos dependentes. Quem não tiver dependente não precisa nem colocar, certo? Além disso, qual departamento está em mais locais? Esse eu até já respondi aqui, certo? Ou então, qual projeto está alocado em mais departamentos? Certo? Ou então, algo mais complexo, qual das pessoas, qual dos funcionários trabalhou mais? Certo? Em quantidade de horas. Então, esse conjunto de perguntas vocês conseguem responder aqui nos comentários para a gente poder discutir como exercício. Eu acho muito válido fazer essas relações aqui. Então, olha só que interessante. A gente vai falar agora sobre as restrições que são relativas à integridade referencial e chaves estrangeiras. Então, primeira, que é a restrição de integridade de entidade. Então, nenhuma chave primária pode ter valor nulo. Então, eu estou olhando para a minha entidade, para a minha tabela específica. Nenhuma chave pode ter valor nulo. Se isso fosse permitido, não estaríamos admitindo que existissem tuplas que não conseguimos identificar. Então, é o fato que teria tupla que eu não consigo saber o que diferencia uma da outra. E não é o caso. A gente tem que pensar que funciona sempre desse jeito. Nós temos todas as tuplas, elas têm que ser identificáveis, diferenciáveis entre si de alguma forma. Não, como eu falei anteriormente, não posso ter todas as tuplas com conjuntos de dados iguais. Ao menos tem que ser diferenciados pela chave primária. Ao menos, certo? Se duas ou mais tuplas estiverem nesse estado, não conseguiremos distingui-las, violando a regra básica da chave primária, como eu já comentei aqui. Isso aqui é restrição de integridade da entidade. Estou olhando só para a minha tabela, só para a minha entidade, só para a minha relação. Agora, restrição de integridade referencial, por que essa palavra é muito conhecida na parte de banco de dados? E tem muita gente que não entende o que é isso. Uma dica que daria seria o seguinte: integridade referencial, estou referenciando alguém. Se eu estou referenciando outra tabela, por exemplo, outra entidade, então eu preciso de ao menos duas tabelas. Restrição de integridade de entidade é ela com ela mesma. Por isso é a chave primária. Agora, dela com outra, o que é isso? Especificado entre duas relações, utilizado para manter a consistência entre tuplas nas duas relações. Então, eu tenho duas tuplas, eu preciso manter a consistência entre elas. A regra informal é que a tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente naquela relação. O que é isso?
um atributo, por exemplo, número de departamento de funcionário, fornece um número de departamento para o qual cada funcionário trabalha. Então, seu valor em cada tupla funcionário precisa combinar com o número de departamento de alguma tupla de departamento. Ou seja, eu não posso dizer que esse número de departamento eu vou criar um número de um departamento que não existe. Então, seguindo a regra, novamente, restrição de integridade referencial diria o seguinte, até então, eu não posso criar nada, nenhuma entidade, e colocar campos nela, atribuir valores, desde que os valores não tenham sido previamente cadastrados em outras tabelas. Se isso é uma chave estrangeira, eu preciso que essa chave estrangeira esteja já cadastrada em outra entidade. Então, pensando nisso tudo, mais um exercício que vale ser proposto aqui. Agora, daqui para frente, a gente consegue propor alguns exercícios. Anteriormente era mais explicação e tirar dúvidas que vocês tiverem aqui. Mas agora, analise aqui, nesse esquema todo que eu coloquei aqui com vocês, quais das entidades eu tenho que cadastrar primeiro. Ou seja, primeiro funcionário, o primeiro departamento, a primeira localização, primeiro item, primeira tupla que eu tenho que colocar. Se eu pensar nessa tabela toda vazia, onde eu tenho que cadastrar primeiro? Tudo que eu tenho que cadastrar primeiro. E pode ser que ocorra de eu ter que cadastrar algum item, por exemplo, alguém decide, aí alguém fala aí no comentário aqui do vídeo, fala que o funcionário deveria ser o primeiro a cadastrar. Mas, e o número do departamento? Aí eu posso colocar o número de departamento vazio, se alguém definir que vai ser o número de funcionário primeiro. Certo? Aí depois que eu cadastrar o departamento dele, eu venho aqui e cadastro o número do departamento. Por quê? Se eu falar, para eu cadastrar o funcionário, tem que cadastrar um departamento. Mas, para eu cadastrar um departamento, eu não preciso do CPF do gerente, não preciso ter o funcionário lá cadastrado. Aí você fala, qual dos dois? Um precisa do outro que precisa de um, que precisa do outro que precisa de um. E aí? Qual dos dois eu tenho que cadastrar primeiro? Quero que vocês pensem aí qual que seria a opção, qual seria a alternativa que eu tenho para poder resolver esse problema e nos comentários eu auxilio vocês nessa resolução. Então, para formalizar a definição de restrição de integridade referencial, é necessário primeiro definir o que é uma chave estrangeira, ou foreign key. Foreign key é a chave estrangeira, certo? Ou FK. A maioria dos programas utiliza esse item FK, certo? Ou chave estrangeira, certo? Em português seria assim. Então, conjunto de atributos de chave estrangeira, ou foreign key, no esquema de uma relação de uma tabela, é uma chave estrangeira de R1 que referencia uma relação de R2 se satisfizer algumas regras. Quais são essas regras? Os atributos de chave estrangeira possuem os mesmos domínios de atributos-chave da chave primária da outra. Ou seja, os atributos que se referenciam na relação 2. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quais valores que eu posso colocar para o número de departamento? Os mesmos valores, a mesma regra, tem que ser a mesma regra de número de departamento do funcionário, do código do departamento. Então, o número de departamento, que é a chave primária do departamento, se vamos supor que eu estabeleça que vai ser um short int e que não aceita número short int, que consequentemente não aceita número negativo, certo? Que vai ser somente até 10, por exemplo. Então, aqui também tem que ser um short int que aceita somente até 10. Se eu falar que o CPF do supervisor aceita nulo, mas tem que ser necessariamente um dos valores que seria o CPF, certo? Então, CPF não pode ser nulo por causa que ele é a chave primária, mas aqui vai poder ser nulo, mas a regra para a composição dos valores, ou seja, o domínio, tem que ser exatamente o mesmo. Não estou falando que os dois têm que ser exatamente do mesmo, iguais, como eu falei que aqui pode aceitar. Não pode aceitar nulo e aqui pode aceitar nulo, certo? Por isso que eu não falei que eles são iguais. Eles têm que ter o mesmo domínio, certo? Que é isso que está descrito aqui. E um valor de chave estrangeira em uma tupla qualquer, em um estado atual, ocorre um valor de chave primária de outra tupla no estado corrente ou é nulo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ou eu coloco um número válido de departamento, ou seja, de um departamento que existe, ou não coloco. Então, chave estrangeira é simples. Na hora que eu vou cadastrar um funcionário, eu cadastro os dados do funcionário e o número de departamento eu tenho que colocar algum dos departamentos já existentes ou não coloco nenhum departamento. A regra é essa, basicamente isso. Não tem como a gente fugir disso daqui. Com isso, eu consigo responder a questão anterior que eu comentei com vocês, certo? Para poder que eu pedi para vocês poderem colocar aqui nos comentários, certo? Então, se a chave estrangeira não for nula, então temos que
a tupla que tem a chave estrangeira é igual à chave primária de outra tabela, certo? Então quer dizer o quê? Que uma chave primária de uma tabela é referenciada por uma chave estrangeira de outra. Então, essa aí é a questão de integridade referencial. Basicamente isso aqui. Então, em um banco de dados com muitas relações, é provável que existam diversas restrições de integridade referencial, certo? Se tiver muitos relacionamentos, realmente acontece de ter muitas integridades referenciais e chaves estrangeiras. As restrições de integridade referencial geralmente são definidas a partir dos relacionamentos entre entidades no esquema conceitual. Observe que uma chave estrangeira pode se referir à própria relação, que é o caso. Eu posso ter uma chave estrangeira que vai dela para ela, certo? Então, como exemplo aqui é o caso do CPF do funcionário, ele pode ser, no caso deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho um CPF de um funcionário, né, tem que ser um CPF válido previamente cadastrado. Eu não posso cadastrar um CPF de alguém sem que eu tenha um supervisor dele. Ou então posso deixar nulo. Então, mais uma pergunta que vocês podem colocar aqui no comentário. Qual foi o primeiro funcionário que eu cadastrei aqui? Certo? Completamente, com todos os dados cadastrados. Eu deveria cadastrar primeiro ou coloque aqui no comentário. Então, o diagrama do esquema relacional pode indicar as restrições de integridade referencial. Então, esse aqui é o diagrama, que com esse diagrama eu vou parar essa aula de agora e na próxima aula a gente vai comentar esse diagrama, eu vou retomar aqui com vocês e a gente vai finalizar, provavelmente vai finalizar essa parte aqui do capítulo 3. Peço que vocês cliquem aqui no gostei se vocês acharem esse vídeo interessante para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com seus colegas essa playlist para que a gente possa ter uma comunidade bem interessante aqui nos comentários e nos vídeos do canal. E deixe um comentário resolvendo essas questões que eu propus aqui nesse vídeo, que eu acho que vai ser muito interessante as discussões de como resolver essas questões aqui. E a gente se vê no vídeo que é a continuação dessa aula. Até mais!